Então, meu irmão, minha irmã, encontramos-nos aqui outra vez para a leitura orante da palavra e a leitura orante da palavra da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. No Brasil, esta festa litúrgica é celebrada neste ano será no dia 21 de agosto. A data mais precisa é 15 de agosto, mas aqui transferimos para o domingo seguinte, então 21 de agosto. E o texto para essa solenidade é Lucas 1, 39 a 56. Antes de falar do texto bíblico, eu gostaria aqui de algumas explicações importantes acerca desta festa, Assunção de Nossa Senhora. Desde os primeiros dias do cristianismo, ou desde as primeiras décadas, os cristãos tentaram encontrar e identificar o lugar onde teria sido sepultada a mãe de Jesus. Esse lugar nunca foi encontrado. Ao longo dos séculos, a interrogação permaneceu e nos sentimentos do povo se pensava que Maria tivesse sido levada, que ela fora levada para o céu em corpo e alma. Assim se dizia no passado. No século VI, depois de Cristo, é que se acentuaram ainda mais as reflexões acerca do destino final de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E muitas figuras ou imagens lendárias foram acentuadas especialmente em alguns evangelhos apócrifos, ou com base em alguns evangelhos apócrifos, como se o seu corpo tivesse sido elevado por anjos até o céu, que ela teria pedido para que os apóstolos viessem contar um pouco da vida de Jesus antes que ela partisse. Enfim, tantas hipotizações e imaginações, e também, vamos dizer assim, mistificações ingênuas. Todavia permaneceu sempre o carinho do povo de Deus pela mãe de Jesus, e atravessou os séculos a convicção de que ela não teria, ou que ela teria já vencido os dramas e os caminhos da morte. Em 1950, o Papa Pio XII proclamou-a assunta ao céu, elevada ao céu. O que significa? Que ela não morreu? Não, não é isso que o texto diz, o texto do Papa Pio XII. Que ela não passou pela morte? Não é isso. No passado até se dizia que ela foi elevada, sim, aos céus em corpo e alma, num modo diverso do nosso, porque nosso corpo vai ficar no sepulcro e a alma irá para o céu. Hoje já não é esta a linha de reflexão que a teologia propõe. O que significa então? Ela, como primeira discípula, é uma espécie de protótipo que abre o caminho para todos aqueles que, seguindo Jesus, foram fiéis a Jesus. Assim como o Senhor, quando da ascensão, subiu aos céus, e se isso não tivesse ocorrido, ele teria permanecido apenas com aqueles lá da Palestina.
também ela, que nos fora dada como mãe, intercessora junto de Deus, ela abriu o caminho para dizer qual será o futuro da humanidade, ou daquela parte da humanidade que aderir a Jesus Cristo. Celebrar a Assunção de Maria ao céu não é apenas reconhecer um título a ela, mas é vislumbrar, aderir e acolher o futuro da humanidade, que como ela, Maria, é o futuro da humanidade, que como ela, Maria, está destinado à plenitude, a participar da plena glória com Deus. E o nosso texto, então, para essa solenidade mariana, é o do Magnificat. Temos aqui o cântico. O texto é mais longo, é verdade, mas eu gostaria aqui de acentuar alguns aspectos do Cântico de Maria, do Magnificat. É inspirado em salmos do Antigo Testamento, salmos ou outros textos do Antigo Testamento. Vamos observar. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. São expressões do Cântico de Ana, uma mulher no Antigo Testamento, um quadro de muita desvalorização da figura feminina, e o Antigo Testamento a enaltecer a alegria de uma mulher que se viu agraciada por Deus. O Cântico de Maria se inspirou lá, e eis a jovem de Nazaré a entoá-lo. As nações me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Todo-Poderoso, assim traduzido, ou o Onipotente, é uma referência a todos os gestos de grandeza e de vitória de Deus sobre os adversários do seu povo, ou os adversários que se contrapunham ao projeto de Deus, de ter para si um povo da sua aliança, mas desde aquela aliança chegar a todos os povos. O que Deus fizera com ela fora um ato de grandeza nunca até então imaginado. Não a grandeza que destrói os outros, a onipotência que destrói inimigos, mas aquela potência de Deus que fez dela a mãe do Salvador. A potência de Deus em favor de uma jovem, humilde, de uma região desprezada, mas de quem o Senhor quis se servir para salvar a humanidade. O Todo-Poderoso, se no Antigo Testamento vencia inimigos, agora o Todo-Poderoso abre caminhos para que todas as nações a chamem de bem-aventurada. Sua misericórdia perdura de geração em geração. A misericórdia. O Todo-Poderoso se mostra misericordioso. Misericórdia, algo que brota da intimidade mais profunda de uma pessoa. É esse o sentido de misericórdia. Quase que é até associado com a capacidade humana, feminina, de gerar a vida. A palavra misericórdia significa bondade, mas também útero feminino, acolhe a vida, gera a vida, oferece a existência. Então, o Todo-Poderoso é capaz de gerar a vida, e nesta vida é capaz de transparecer sua presença, e que perdura de geração em geração. A bondade de Deus não é mais para um prazo definido, mas é para a eternidade, para a todo o horizonte da história melhor. E então aparecem 7
ações desse Todo-Poderoso cheio de misericórdia. Agiu com a força do seu braço e dispersou os homens de coração orgulhoso, não no sentido de derrotá-los, mas de deixar sem forças o orgulho, para que sejam, sim, pessoas alcançadas pela bondade de Deus. Depôs os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, não para que os poderosos caiam dos seus tronos e sejam míseros, mas para que participem da exaltação que Deus oferece a todos os que são humildes. Não se trata de humilhar pessoas, mas de abençoar e fazer chegar à sadia humildade aqueles orgulhosos que vivem de tronos e de poder. Cumulou de bens aos famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Acaso gostaria Deus de acumular de bens a alguns e deixar na miséria outros, mesmo que tivessem sido ricos, que experimentem a miséria? Não é isso. É acumular de bens aqueles que estão com fome, inclusive os ricos, que não vivam mais de sua riqueza, mas da misericórdia de um Deus que agracia, cumulando de graças aqueles que querem viver da sua benevolência. E socorreu Israel, seu servo, um Deus que veio através dela, a mãe, a jovem de Nazaré. O Onipotente foi até Nazaré e para socorrer Israel, seu servo, o povo eleito que está à espera de um Messias, e Deus dela quis servir para que a nação dos servos de Deus possa experimentar a proximidade salvadora dos tempos messiânicos. É isso que ela cantou, na solenidade da sua assunção ao céu. Os que percebem a proximidade de Deus como ela, herdarão o mesmo destino que ela herdou por pura gratuidade de Deus. Passemos agora, meu irmão, minha irmã, para a leitura orante, ou para os momentos orantes dessa nossa leitura. Como sempre, é preciso silenciar, aquietar, compor a nossa interioridade, porque nosso interlocutor não é qualquer pessoa, não é qualquer realidade banal, mas é o próprio Deus. A Ele queremos ouvir, a Ele queremos falar. Ponha-se, pois, numa posição que favoreça o recolhimento, meu irmão, minha irmã. E para tanto é preciso observar certos dinamismos da própria corporeidade. Vamos aqui respirar de maneira lenta, sem pressa, tentando sentir o ar que impregna nossas narinas, que passa pela traqueia
que chega aos pulmões. Este ar é recolhido pelo sangue. Desde o coração ele é enviado a todo o corpo. Nossa vida vive, se realimenta, nosso corpo se realimenta desta gratuidade do ar. Também assim, nossa existência espiritual se realimenta da gratuidade do Espírito de Deus em nós. Então vamos pedir que Ele venha orar conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora imaginar, meus caros, aquelas cenas propostas pelo texto do Evangelho nesta solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Maria se pôs a caminho, diz o texto, diz o Evangelho, Lucas, para a região montanhosa, isto é, desde Nazaré para as vizinhanças de Jerusalém, 120 quilômetros. Imagine uma viagem desta extensão àquela época, em caravanas. Nunca uma mulher viajaria sozinha, nem os homens assim o faziam. Vai num grupo até uma cidade próxima, lá se junta a outra caravana até uma seguinte. O tempo se estende. Viagens difíceis, caminhos pedregosos, provavelmente em cavalgadura, jumentinhos. Lá vai ela ver os sinais de Deus realizados em Isabel, aquela senhora tida por estéril, recusada e rejeitada pela cultura do tempo então, discriminada. Mas ela agora, por estar grávida, significa muito mais do que uma gravidez, mas de que Deus tem predileções por ela. Vai com pressa, diz o texto. Vamos imaginar o encontro daquelas duas, uma idosa e outra jovem. O abraço, as felicitações, o diálogo. Os sinais visíveis. Já estava no 6º mês, Isabel. Podemos até tentar ouvir Isabel a falar: feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Bem-aventurada. É a primeira bem-aventurança do Evangelho, pronunciada por uma tida por estéril, rejeitada por Deus, mas que agora se felicita e festeja, como ela mesma diz, a visita da mãe do meu Senhor. Foi agraciada não apenas pela gravidez, desejada por toda mulher àquela época, mas também agraciada, e aqui de maneira singular, por receber a visita da mãe do seu Senhor. Parece que para Isabel a grande festa é maior até do que a gravidez, sua gravidez. É que o seu Senhor, o Messias, havia chegado. Vamos tentar ver aquela jovem, Maria então, a falar, com alegria, a dizer, quem sabe até de maneira entoada,
por quais motivos ela é feliz. Não porque agora se sente privilegiada, sua vida não será mais fácil. Não porque agora leva consigo alguma superioridade sobre quaisquer outras mulheres, longe disso. Mas porque como mulher esquecida de uma cidade ignorada, vinda de um povo também desprezado, justamente ela percebe que as escolhas de Deus passam pelos humildes. E aí a minha alma engrandece o Senhor, porque Deus olhou para a humildade dela, despretensiosa e pequena. Fez nela, tentemos imaginar, grandes coisas. A expressão empregada assim naquela época equivalia ao que Deus fizera para libertar o povo, o seu povo do Egito, para as conduções que Deus fizera do povo, 40 anos pelo deserto e a entrada na terra prometida. Todos os grandes atos de fidelidade de Deus ao seu povo eram chamados dos grandes feitos de Deus. Agora, para ela, os grandes feitos envolvem ou alcançam uma gravidez de uma jovem desconhecida, de uma região desprezada. Só por isso parece que se invertem os critérios de Deus. Ninguém jamais pensaria que a salvação teria os desdobramentos que se vislumbravam com a experiência que ela tivera. Por isso canta sobre a misericórdia de Deus. Como explicado, misericórdia, ventre materno, parece que ela, Maria, ela e sua feminilidade estão a servir para que Deus mostre quão bondoso é com seu povo. Não se alegra, pois, com benefícios voltados para ela mesma, mas pela identidade de serva que é ela para Deus e de participante dos desígnios de salvação em favor do seu povo. Não olha para si, é para Deus e para a humanidade, todas as gerações de todos os tempos, que seriam alcançados pelas bênçãos que estavam a crescer no seu seio materno. E aí começa uma lista de 7 ações de Deus. Assim faz ela. Canta, encanta-se. Vamos tentar olhar para ela, para Isabel, uma desprezada porque até então era estéril, e outra desprezada ou desconhecida, nunca, de uma região nunca mencionada no Antigo Testamento. Que surpresa! Lá estão as humildes a festejar as escolhas de Deus. E agora poderíamos nós também nos inserir naquele cenário. Poderíamos nós também recordar os feitos de Deus, dos quais também nós somos beneficiários hoje. Aquela jovem, mãe do Senhor, mulher que creu, é nossa mãe. Poderíamos recordar tantas vezes que recorremos a Deus contando com a intercessão e a ternura materna da nossa mãe Maria, assunta ao céu, intercessora junto de Deus.
quantas bênçãos recebidas ou quantas forças encontradas ante experiências de cruz. Poderíamos recordar o quanto ela participou dos nossos passos e quanto fomos fortes mediante as nossas orações marianas. E poderíamos concluir a nossa leitura orante com uma dezena de terço, aí em casa, em silêncio, imaginando a jovem de Nazaré a abraçar Isabel, outra desprezada, que está a festejar a presença de Deus em sua vida. Vamos, cada um pode agora, aí na sua casa, falar à mãe do Senhor, que é também nossa mãe.